Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar nesse áudio sobre processo seletivo de mestrado, né? Se é interessante participar de mais de um processo, né? E, e algumas dicas sobre isso. Galera, eu sei que muitos de vocês, inclusive quem já tentou mais de uma vez e não conseguiu ser aprovado, deve ficar um pouco angustiado, porque o tempo passa, você se prepara, estuda, aí vem aquela frustração e você não obtém aprovação, né? Primeiramente eu queria dizer para você aí que está nessa condição que a questão às vezes não é só, né? Isso não depende somente do seu esforço. Ah, depende de que, Anderson? De sorte? Não estou dizendo isso. Eu tenho a própria experiência de uma cliente, relatou para mim. Ela tentou, acho que já tem 3 vezes. E eu tinha um colega no mestrado ele já era mestre, né? Ele fazia uma aula de uma disciplina comigo como aluno especial para o doutorado. E ele já tinha tentado 4 vezes na mesma instituição onde ele foi mestre. E ele não conseguia ser aprovado. E então, às vezes, tem algumas limitações que a gente não tem controle sobre, né? Então, às vezes, acontecem algumas coisas na vida, às vezes a gente não tem controle sobre algumas coisas, sobre questões de doença, dependendo né, do nível de complicação do problema. Em relação à aprovação em concurso, aprovação em mestrado também, isso depende da quantidade de vaga. Né? A gente no Brasil, a quinta maior população mundial. Tem muita gente. E o Brasil é muito grande. Então, um concurso, um processo seletivo, ainda mais uma universidade federal, ele vai ser um pouco mais concorrido em virtude dessa quantidade de gente. Tem muita gente, né? E então, às vezes, por exemplo, no caso dessa minha cliente, ela passou em todas as etapas e era para processo seletivo na PUC, né? E ela passou em todas as etapas, prova com notas acima de 7, mas ela foi classificada, mas ela não foi aprovada, entendeu? Por quê? Porque algum tinha uma quantidade pequena de vaga para muitos inscritos. Aí ela recebeu um comunicado de que se alguém desistisse da vaga, ela estaria na posição X para ocupar a vaga, porque algumas pessoas tiraram notas maiores do que as notas que ela tirou. Nesse caso, por exemplo, ela foi aprovada, né? Então não estou dizendo para você ficar acomodado e não fazer nada e acreditar que isso é suficiente e ficar tentando para sempre, não é isso que eu estou dizendo, né? Você tem que pensar, na verdade, que o seu único inimigo é você. Não, o seu único inimigo não, o seu único concorrente. Então, né? Poxa, por que eu não obtive a nota maior do que 7, né? E esse tipo de coisa. Então, por isso, muitas pessoas acabam tentando fazer processo seletivo, participar de outros processos seletivos porque ficam ansiosas e não passaram em determinado processo seletivo. Eu, sinceramente, acho isso maravilhoso. E eu ia fazer isso, né? Eu já estava me preparando depois da segunda vez que eu tentei passar no mestrado, aprovação no mestrado, eu pensei comigo, olha, se eu não for aprovado, tranquilo, eu vou tentar outra coisa que se articule aos meus objetivos, né? Qual era o meu objetivo no mestrado, pessoal? É para você não ficar perdido atirando para todos os lados sem rumo, né? Que aí aparece de repente assim, alguém quer fazer mestrado, alguém do direito quer fazer mestrado em artes. Só que não tem conexão nenhuma, você vai ser reprovado lá também. Porque se você não tiver uma motivação, estou dizendo que uma pessoa do direito não pode fazer mestrado em artes, desde que haja alguma ligação, alguma conexão, né? Mas se você não tiver motivação alguma e tiver simplesmente perdido, isso não soa muito bem, né? Então, eu sugiro que, que você faça sim
Se inscreva para outros processos, participe de outros processos. Aí vem a questão, mas Anderson, vai me atrapalhar? Não me atrapalharia fazer mestrado para uma universidade X e para uma universidade Y? Porque o conteúdo é extenso, não seria melhor eu somente me preparar para uma? Isso é uma boa questão, né? Isso é uma boa questão mesmo. Eu sou uma pessoa que consigo produzir bastante. E às vezes, né, eu concentro muita energia nas atividades que eu desenvolvo. Vocês devem perceber aí pela quantidade de coisas que eu já fiz na minha vida, pela quantidade de laudas que eu já revisei até hoje em toda a minha vida. Eu acho que foram mais de 70 mil laudas. E eu sou consultor, eu sou revisor de texto, eu faço muita coisa. Eu faço esses vídeos aqui para ajudar as pessoas, eu reviso texto de pessoa jurídica, de pessoa física, eu presto consultoria para cliente, e eu ainda sou nômade digital, pulando para lá e para cá, e eu ainda saio e me divirto, pessoal. Eu ainda consigo. Eu me organizo muito bem, e eu consigo, mas eu tô nesse ritmo, né? Eu tenho dado uma decaída nessa frequência toda. Quando eu estava no auge dos meus 20 e poucos, sim, agora eu já tenho 30. Então tive uma decaída em relação a essa produção. Estou produzindo menos, né? E acredito que conforme a gente for envelhecendo, esse ritmo diminui um pouco, é natural. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa que conseguiu desenvolver muitas atividades. No início, por uma questão de necessidade, né? Porque eu acredito que se você não tem a necessidade, você pode focar em uma coisa só. Mas eu acredito também que se você se desafia a fazer mais coisa, você se permite mais. Eu acho que quanto mais a gente se propõe a fazer e tenta, né, mais a gente pode fazer, né? Então, eu acho que a gente pode, sim, né, fazer mais de uma coisa e com atenção, né, concentrar energia nisso, não tem problema nenhum, né? A não ser que eu, por exemplo, galera, eu concentro muita energia no meu trabalho. Mesmo que eu seja empresário, eu não costumo terceirizar meu serviço. Algumas pessoas me ajudam, mas assim, eu, mesmo sendo empresário há anos, eu trabalho bastante. E eu gosto disso, eu me sinto feliz, eu me sinto útil, né? Então, esse discurso de que a gente não consegue fazer muitas coisas, de que uma coisa para ser tem que ser muito bem feita, não é que tem que ser muito bem feita, mas para que dê certo você só pode fazer aquilo, não. Tem pessoas que têm capacidade de desenvolver várias coisas e fazer bem essas coisas. Eu sou uma delas. E eu não vejo problema nenhum nisso. É claro que no início foi a dificuldade que me motivou a isso, né? Agora, se você é uma pessoa que não está acostumada a ser tão ativa na sua vida profissional, nos seus estudos, você pode começar a se forçar a isso para você se desenvolver mais, desenvolver essas habilidades, né? Eu não acho que a gente tem que ficar só curtindo a vida. Bem, isso é uma coisa particular, né? Isso daria assunto para outro áudio, mas eu acredito que, por exemplo, eu gosto de curtir a vida, né? Com certeza, mas eu não acho que a gente tem que curtir viver numa festa, até porque eu acho que isso traz infelicidade, né, pra gente. A gente precisa, para saber o que é felicidade, eu acredito o que é alegria, passar pelo contrário a isso, pelo oposto a isso. Isso traz saúde mental para todo mundo, eu acredito. Imagina uma pessoa que tem acesso a tudo, que tem, né, que não tem muitas limitações, né? Qual o sentido da vida dessas pessoas, sabe? Então, enfim. Eu acredito que é possível sim que você desenvolva mais de uma atividade, que você participe de mais de um projeto, de um processo, se você estiver acostumado a isso. Se você não tiver, eu não sei, você pode tentar também, desde que você consiga se organizar para estudar dessa maneira,
né? Eu tive, por exemplo, muitos colegas que estudavam para concurso, para mestrado também, e eles participavam de vários editais, né? E se organizavam para estudar e eram aprovados em vários concursos. Eu tenho um colega, o Valdir, ele passou em 8 concursos, né? E teve uma época, na época que ele estava estudando, ele se inscreveu em vários, e teve uma época que ele foi aprovado em um semestre em 3. Então, assim, e os conteúdos eram um pouco diferentes um do outro, né? Eu acho que essa conversa de, eu não dou conta, tranquilo, se você não consegue, foca só no que você consegue. Mas se você tem, e se você se propõe a fazer mais, eu acredito que mais você fará, né? E como o mestrado é um nível de aprendizagem, de conhecimento completamente diferente da graduação, um ritmo muito forte de estudo, você vai ter semana que vai ter que ler meio livro em uma semana, só para uma disciplina, em inglês, né? E então, assim, essa coisa de desenvolver essas habilidades, de produzir bastante, eu acho muito importante, porque isso gera produção, isso também gera ansiedade, eu não acho isso positivo nesse sentido. Mas se você sabe lidar com isso, né, e se você se sente feliz e motivado dessa maneira, eu não vejo por que você não produzir mais. Eu também não vejo por que você não tentar em mais de um processo seletivo. Porque desde que você foque, né, em algum objetivo. Eu não terminei de comentar, mas o meu objetivo era fazer mestrado na área de discurso, na área de texto. Então eu tinha a opção de ir para comunicação social, por exemplo, né, de puxar alguma coisa, não sei, para semiótica, que eu tenho muito interesse, ou talvez para antropologia também, trabalhar com discurso, né? Pensei em fazer mestrado na antropologia e em uma linha de pesquisa que tivesse relacionada com discurso e sociedade, que foi praticamente a minha linha de formação, que eu fui aprovado na Universidade de Brasília, e também ou na educação, né? Fazer mestrado na área de educação, com educação, tecnologia e mídias. Uma coisa que tem tudo a ver comigo, né? Como eu fui professor durante muitos anos, contribuiria com certeza para a minha formação, né? Mas eu, graças a Deus, consegui passar no mestrado na área que eu queria, e eu acredito que vocês também conseguirão, né? E se não conseguirem uma determinada área, tente outra. Não vejo problema nenhum. A gente pode mudar de planos, né? A gente tem que ter outros planos em mente. Eu acho que a gente não pode ter um pensamento tão absoluto sobre as coisas do mundo, tá bom? Um abraço para todo mundo. Pessoal, se inscrevam aí no meu canal para me ajudar. Sério mesmo. Se vocês puderem divulgar também os meus vídeos. Outra coisa, curtam por favor a minha página no www.criteriorevisão.com.br, a minha fanpage. Se vocês quiserem, se inscrevam também no meu Instagram, pessoal, @escrever e viver. Eu divulgo, né, as minhas experiências como nômade digital no meu Instagram também. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo ou sobre qualquer outra coisa, tenho todas as minhas redes sociais aí para vocês mandarem mensagem, tem o meu e-mail também, eu tento responder todo mundo. E eu só não deixo, pessoal, meu canal no YouTube aberto, porque o YouTube virou uma bagunça, né? E todo mundo escreve o que quiser, virou a casa da mãe Joana. E eu não concordo com isso, né? Eu não vou ficar fazendo vídeo, eu faço vídeo para ajudar as pessoas. E assim, eu não quero que as pessoas fiquem escrevendo mensagem negativa para mim e transmitindo coisas ruins para mim. Já me basta receber o dislike. Eu não sei nem por que existe esse botão no YouTube. Porque, por exemplo, tá certo que é importante, a opinião do outro, ela é válida, né? Eu concordo com isso. Mas eu, pelo menos em relação ao comentário, eu não quero receber comentário negativo de ninguém. E se você não gostou do meu canal, vá para outro canal. E a gente pode mensurar, né, algo por quem gosta, né, pelas pessoas que participam daquela comunidade. Não precisa criar uma coisa contrária àquilo, né? Mas a identidade se forma assim, né? Ela se forma na negação do outro, né? Mas, enfim,
Se vocês quiserem fazer comentários sobre os vídeos, eu tenho várias publicações nos meus sites. Você pode colocar a palavra-chave lá no guia de busca do meu site sobre o tema do vídeo e escrever no comentário lá. Eu tenho, por exemplo, como passar no mestrado, eu tenho um post publicado com mais de 300 comentários. Eu respondo todos no meu site. E isso também me ajuda a movimentar, né, o meu canal, o meu site, o meu fluxo de informação. Galera, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau para vocês. Tem muitas novidades. Muitas novidades. Vocês sabem que eu sou nômade digital, eu tô na Tailândia. E eu tô fazendo uma série de vídeos muito interessantes sobre coisas do cotidiano. São coisas simples, né? Eu não tento fazer nada. Não é só sobre viagem. É sobre estilo de vida, sobre nomadismo digital. Eu vou tratar, por exemplo, né? Dessa vez falar sobre tratamento de dente na Tailândia, né? Porque é um país barato, né? E tem muitos profissionais que vão estudar em universidades renomadas, assim como em qualquer lugar do mundo, e voltam para trabalhar aqui e por um custo baixo, né? E eu preciso terminar um tratamento de dente e eu estou aqui para isso também, né? Então vocês acompanharão no meu canal essas experiências, né? Eu também trago outras experiências sobre qualidade de vida, né? Por exemplo, o meu custo de vida aqui é muito baixo e eu consigo economizar dinheiro, viver melhor, né? O meu arredor é melhor, as pessoas são muito, muito educadas aqui na Tailândia, por exemplo, e em todos os outros lugares que eu vivi. Eu acertei, acho que é porque eu pesquiso muito em relação aos lugares para eu viver, sem violência e com custo de vida baixo, né? Então eu tenho muito a contribuir com vocês. E não só com isso, né? Sobre revisão de texto, minhas reflexões sobre a vida, ou sobre o que mais vocês queiram que eu diga. Um abraço para todo mundo, tudo de bom, tchau pra vocês.